Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. É uma alegria poder estar com vocês para refletirmos sobre a Palavra de Deus e nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Que o Espírito Santo esteja presente em nossos corações neste momento, nos guiando em cada palavra e em cada reflexão. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo hoje. Vamos falar sobre um tema crucial para a nossa vida cristã, o Espírito Santo e o pecado, e como ele envelhece em nosso coração para nos convencer e nos transformar. Este é um dos aspectos mais poderosos da vida cristã. O Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos convence do pecado, ajudando-nos a ver aquilo que precisamos entregar a Deus. A obra do Espírito Santo em nós não é uma comunicação, mas uma transformação profunda que nos leva ao arrependimento e ao perdão. No devocional de hoje, vamos explorar como o Espírito Santo faz essa obra em nós, como ele nos revela as falhas em nossa vida, e como ele nos chama para uma vida de santidade e transformação. Prepare seu coração para uma reflexão profunda sobre o papel do Espírito Santo em sua jornada espiritual. Nosso objetivo hoje é refletir sobre como o Espírito Santo envelhece em nossas vidas, nos convencendo do pecado e nos guiando para uma mudança verdadeira. Vamos entender como ele ilumina nosso coração, nos mostrando as áreas que precisamos entregar a Deus. Ao longo desse devocional, quero convidar você a se abrir para a ação do Espírito Santo em sua vida, permitindo que ele transforme seu coração e o conduza para um caminho mais próximo de Deus. O Espírito Santo pode proporcionar. Para começarmos nossa reflexão, vamos abrir as Escrituras e meditar no que Jesus nos ensina sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9, Jesus nos diz: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim." Essas palavras são reveladas e profundas, pois nos mostram a missão do Espírito Santo em nosso meio. Ele não só revela o pecado, mas também nos leva a entender que, sem Cristo, todos estamos afastados do Espírito Santo, ao nos convencer do pecado. Abre nossos olhos para a nossa necessidade de arrependimento e nos aponta para a única solução, Jesus Cristo, que nos oferece perdão e reconciliação com Deus. Neste trecho de João, Jesus deixa claro que a vinda do Espírito Santo tem um propósito muito específico: convencer o mundo do pecado. Isso significa que o Espírito não vem apenas para nos confortar, mas também para nos revelar a verdade sobre nossas vidas. Ele nos mostra onde estamos errando e como isso nos afasta do plano perfeito de Deus para nós. O pecado é a separação entre o homem e Deus, mas o Espírito Santo não nos deixa sozinhos nesse processo. Ele nos chama ao arrependimento, nos mostra a realidade da nossa condição, ao mesmo tempo, nos revela a graça de Deus em Cristo. Ao ser tocado pelo Espírito, nossa visão se amplia, e somos levados a compreender que, embora sejamos pecadores, Deus oferece perdão e restauração por meio de seu Filho. Ele nos aponta para Jesus, o único caminho para a verdadeira transformação. O Espírito Santo tem uma função essencial na vida do cristão. Ele nos convence do pecado. Isso significa que ele não apenas revela nossas falhas, mas nos leva a sentir a dor do pecado e a necessidade de mudança. O pecado, muitas vezes, se disfarça de algo inofensivo, mas o Espírito Santo, em sua ação em nós, nos mostra a verdade. E como nossas escolhas afetam nossa relação com Deus. Ao ser fiel ao pecado, não estamos sendo apenas acusados, mas cobrados ao arrependimento, ao reconhecimento de nossa fragilidade e à busca por mudança. O Espírito Santo faz essa obra em nossos corações para nos transformar, não para nos condenar, mas para nos conduzir ao perdão e à renovação. O Espírito Santo não se limita apenas a convencer-nos do pecado, ele também nos capacita a viver em santidade. Quando o Espírito Santo atua em nossa vida, ele não só revela onde estamos errando, mas também nos dá a força e a sabedoria para mudar. Ele nos ensina a andar conforme a vontade de Deus, guiando nossos pensamentos, atitudes e ações. Com um coração sincero e eminência. Nossa jornada cristã, podemos contar com o Espírito para nos orientar, para nos dar direção quando enfrentamos decisões difíceis e para nos fortalecer quando somos adequados. Sua presença é o que nos sustenta e nos leva a uma vida de santidade, transformando nossa vontade, emoções e nossas ações.
O Espírito Santo é aquele que transforma o nosso ser de dentro para fora. Ele não se limita a nos convencer do pecado, mas nos ajuda a viver de acordo com a nova natureza que Cristo nos deu. Ele é o nosso Consolador, aquele que está conosco em todos os momentos, nos guiando na caminhada cristã. A transformação que Ele opera em nossas vidas vai além do entendimento racional, fraquezas e, com sua força, nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Além disso, o Espírito Santo também nos guia em nossa jornada de fé quando buscamos a vontade de Deus. É Ele quem nos conduz, nos ensina a orar, nos revela a palavra de Deus, nos fortalece nos momentos de prova. A obra do Espírito Santo é contínua, não é algo pontual, mas é um processo de crescimento diário, onde somos transformados e guiados a viver como Cristo viveu. Agora, é momento de refletir sobre como o Espírito Santo pode agir em sua vida. Você tem permitido que Ele convença você do pecado? Tem ouvido sua voz, que te chama ao arrependimento e à transformação? A obra do Espírito Santo é contínua, e a cada dia Ele nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus ao permitir que Ele atue em nossa vida. Estamos abrindo nosso coração para a transformação que Ele deseja fazer em nós. Talvez você esteja enfrentando um pecado específico que tem lutado para vencer. Talvez você tenha dificuldade em perdoar ou em deixar algo para trás. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para te ajudar. O quão difícil é, com a ajuda do Espírito Santo, você pode vencer qualquer batalha, te ensinar e te dar forças para viver em vitória. Viver conforme a vontade de Deus. Quando pensamos em como o Espírito Santo envelheceu em nossas vidas, podemos registrar inúmeras histórias de transformação, e talvez você também tenha um testemunho pessoal de como ele atuou em seu coração. Eu mesmo posso compartilhar como, em um momento de fragilidade, o Espírito Santo me convenceu de um pecado em minha vida que eu havia ignorado por muito tempo. Era algo pequeno, mas que, aos poucos, estava me afastando da verdadeira comunhão com Deus. Senti uma grande dor no coração, não de acusação, mas de uma verdade que me levou à convicção genuína. Naquele momento, eu entendi que, embora o pecado nos afaste de Deus, a presença do Espírito Santo não vem para nos condenar, mas para nos restaurar. Ensina o caminho da santidade com amor e paciência, sempre nos apontando para Jesus, nossa solução. Na Bíblia, temos muitos exemplos de pessoas que, através do convencimento do Espírito Santo, passaram por uma profunda transformação. Um exemplo marcante é o do apóstolo Paulo. Antes de se tornar um dos maiores defensores da fé cristã, Paulo era conhecido por sua perseguição implacável aos cristãos. Ele mesmo se considerava justo, mas ao encontrar Cristo, ele foi completamente transformado. O Espírito Santo, ao convencê-lo do pecado e da sua falsa justiça, levou Paulo a entender que precisa de uma transformação profunda em sua vida. Em Atos 9, vemos essa conversão milagrosa, onde Paulo, em um momento de cegueira espiritual, é tocado pelo Espírito e, ao ser curado, se torna um novo homem, disposto a viver conforme a vontade de Deus. Este exemplo nos ensina que não há ninguém tão perdido ou tão distante que o Espírito Santo não consiga alcançar e transformar. Mas e nós? Como podemos aplicar a ação do Espírito Santo em nossas vidas cotidianas? O Espírito não age apenas em momentos de grande revelação ou experiência extraordinária. Ele se faz presente no nosso dia a dia, em cada escolha, em cada atitude, em cada momento de reflexão quando estamos diante de uma decisão importante ou mesmo nas pequenas atitudes diárias. Podemos convidar o Espírito Santo para nos guiar às vezes. Pecado em coisas simples, como a maneira de tratar uma pessoa com raiva ou a decisão de não perdoar alguém. Ele está sempre nos convidando a viver de maneira mais parecida com Cristo em cada momento. Quando sentimos a necessidade de um ajuste em nosso coração ou em nossa vida, podemos recorrer ao Espírito Santo e pedir a sua ajuda. Ele não é apenas aquele que revela nosso pecado, mas também aquele que nos ensina a viver em santidade e nos fortalece a cada dia. Ao permitir que Ele atue em nossa vida, damos espaço para que Ele transforme nossas atitudes, sentimentos e nossas ações, de maneira que possamos refletir o caráter de Cristo. O Espírito Santo não vem apenas para nos convencer do pecado, mas também para nos conduzir ao arrependimento. O arrependimento é um dos maiores presentes que podemos receber de Deus. Não é uma simples lamentação pelo que fizemos de errado, mas um verdadeiro desejo de mudar.
É o momento em que registramos nossa condição de pecadores e, com o coração humilde, buscamos a graça de Deus nos chama a essa mudança, a deixar para aquilo por trás, que nos separa de Deus e a viver de maneira nova. Em Atos 2, versículo 38, Pedro nos orienta: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. A acusação não é uma reportagem, mas uma oportunidade de reconciliação com Deus. O Espírito Santo nos conduz a esse processo, tocando nosso coração e nos convencendo da necessidade de nos voltar para Deus. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele também nos leva a entender que o arrependimento é a chave para a verdadeira transformação. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, mas é tomar a decisão de mudar, de virar as costas para o pecado e de buscar a santidade. O arrependimento é o primeiro passo para uma vida renovada em Cristo. Direção ao plano perfeito que Deus tem para nós, mas, para que o arrependimento seja sincero, ele precisa ser acompanhado de uma ação. Ele nos fortalece e nos capacita a abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Essa transformação não acontece de maneira instantânea, mas é um processo contínuo. Neste momento, quero te convidar a refletir sobre a ação do Espírito Santo em sua vida. Ele está tocando seu coração, te chamando ao apelo, não como uma acusação, mas como uma oportunidade de transformação. Se há algo em sua vida que você sabe que não está alinhado com a vontade de Deus, permita que o Espírito Santo te mostre isso agora. É uma porta aberta para atualização, para um novo começo com Deus. Você pode estar lutando contra algo em sua vida, mas o Espírito Santo não vai te deixar aqui sozinho para te ajudar a vencer, a encontrar força onde você se sente fraco e a restaurar a sua relação com Deus. Abra seu coração para a ação do Espírito Santo e permita que ele te conduza para um novo nível de santidade. Não importa o quão grande seja o pecado ou a falha, o Espírito Santo é mais poderoso e está pronto para te ajudar a superar. O arrependimento traz consigo a liberdade, e essa liberdade é oferecida através da graça de Deus. Chegamos ao final de nossa reflexão sobre o papel do Espírito Santo em nos convencer do pecado e nos transformar. O Espírito Santo não vem apenas para nos acusar, mas para nos chamar ao Ele e nos ensina a viver de maneira que honramos a Deus, nos guia em cada momento da vida e nos capacita a fazer escolhas que refletem o caráter de Cristo. Uma única vez, mas é um processo contínuo. A cada dia, Ele nos convida a nos render à sua ação, permitindo que Ele transforme nossos corações e vidas. Quando permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, nos tornaremos novas criaturas, moldadas conforme a imagem de Cristo. É uma jornada de crescimento espiritual, onde, por meio da sua orientação, vamos aprendendo a viver em santidade e a experimentar a paz e a alegria que vem da comunhão com Deus. Nos ensina e nos capacita a viver conforme a vontade do Pai. Ele é a nossa ajuda constante, aquele que nunca nos abandona, e com ele podemos vencer qualquer obstáculo. Que possamos sempre nos abrir à sua ação em nossas vidas, permitindo que ele nos transforme e nos guie em cada passo de nossa caminhada cristã. Agora, ao refletirmos sobre tudo o que está aprendendo, quero convidá-la a se abrir completamente ao Espírito Santo. Se você ainda não permitiu que ele atue plenamente em sua vida, se você está lutando contra algo, ou se precisa de uma renovação, esse é o momento. O Espírito Santo está aqui para te ajudar, para te guiar e para te transformar. Vamos, juntos, buscar a sua presença, e ao fazermos isso, podemos ter a certeza de que ele nos transformará de dentro para fora. Ele é a nossa fonte de força, de consolo e de direção. A caminhada cristã não é fácil, mas com o Espírito Santo ao nosso lado, podemos superar qualquer desafio. Venha comigo, pedindo ao Espírito Santo que atue poderosamente em sua vida. Oração final. Espírito Santo, nós te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Sabemos que é o nosso Consolador, o nosso guia, e aquele que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Pedimos que, neste momento, tu nos toques profundamente, trazendo à tona tudo o que precisa ser transformado em nossos corações. Abra nossos olhos para que possamos ver o pecado em nossas vidas e nos dê força para abandoná-lo. Senhor, sabemos que não podemos fazer isso sozinhos, mas em ti podemos tudo. Ajuda a viver uma vida que te honra, a seguir os teus passos e ser mais parecido com Cristo a cada dia.
Que o teu poder nos transforme, nos capacite e nos fortaleça em nossa caminhada contigo, Espírito Santo. Guia-nos, ensina-nos e enche-nos da tua presença. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Chegamos ao final deste devocional, e eu espero que o Espírito Santo tenha tocado seu coração, trazendo a transformação que você tanto precisa. Lembre-se, Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar, nos fortalecer e nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Se você sentiu que Deus falou com você hoje, não deixe essa experiência passar em branco, dê o próximo passo em sua caminhada cristã e permita que o Espírito Santo continue a moldar sua vida. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse é. Se você deseja que o Espírito Santo continue a trabalhar em sua vida, deixe um comentário abaixo ou estamos aqui para orar por você e te apoiar nessa jornada. Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.